Bom dia, igreja. Bom dia, paz de Cristo. Como está no slide, a leitura para a mensagem se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Amém? Bom dia, amados, Pai de Cristo. Amém. Não vou dizer feliz ano novo, porque o cristão, ele é feliz em toda e qualquer ocasião, né? Até mesmo no sofrimento, o cristão é feliz. Deus abençoe. Ok, amados. O tema da nossa mensagem é semelhante à aula bíblica, né? A virtude. Vamos falar o mês todo, eu acredito, sobre virtude, não é isso, Hamilton? E hoje, virtude dos avós, né? Eu gostaria que as crianças, as netinhas, estivessem aqui presentes, né? Era tão bom, né? Se elas estivessem aqui para ouvir os vovôs falando, né? Mas tudo bem, vamos lá. Eu acredito que a mensagem, ela não vai só ser para os avós, como para os pais e para todos nós, né? A palavra de Deus, ela abrange todo mundo, atinge todo mundo, tá? E nos chama a uma decisão: cumprir ou não cumprir a palavra do Senhor, tá? Os que cumprem têm uma promessa. Os que não cumprem, infelizmente, pode ter situações adversas, né? Como a gente vê na Bíblia, no Velho Testamento, principalmente, de pessoas que andavam com o Senhor e eram bem-sucedidos. Outras não andavam com o Senhor, infelizmente traziam desgraças, tanto para a pessoa em si, como para toda a família, não é verdade? Na aula bíblica, nós já falamos aí sobre várias virtudes dos avós. Eric falou de responsabilidade, falou de fé inabalável, como foi o caso de Lóide, que acabamos de ler, né? Testemunho de vida, sabedoria. E o que destacou mais foi testemunho de vida e ser exemplo. E ser exemplo. Confesso que eu cresci na igreja. Aliás, cresci não, né? Cresci não. Os anos passaram na igreja ouvindo essa palavra de que nós temos que dar exemplo. Nós temos que dar exemplo, temos que dar exemplo. Eu confesso que hoje eu digo para mim mesmo: eu não tenho que dar exemplo nenhum, não. Alguém concorda comigo? Eu não nasci para dar exemplo. Se você é cristão, você nasceu para ser fiel a Deus. E fora da igreja, você nasceu para ser uma pessoa honesta. Uma pessoa honesta. E o exemplo, ele vem automático. O exemplo, ele vem automático. Porque se eu coloco na mente que eu tenho que dar exemplo, mas eu sou falho. Não, eu tenho que buscar ser fiel a Deus. Vou falhar. E aí entra uma virtude chamada humildade. E eu tenho que reconhecer que eu errei, eu pequei, peço perdão ao Senhor e vamos em frente. Não é verdade? Nós não somos super heróis, né? Nós não somos infalíveis, nós temos falhas, né? Por isso, meus amados, não se preocupe com a questão de dar exemplo. Seja simplesmente fiel a Deus, né? Seja fiel ao Senhor, né? Virtude dos avós. Isso aqui já foi falado também. Basicamente, o que nós vamos falar vai ser uma cópia de que Eric já trouxe na aula bíblica, né? Vai ser uma cópia, praticamente. Até as passagens vai ser idêntica, tá? Mas aí, acho que foi Irineu que falou sobre a pergunta. Dizem que os avós estragam os netos, né? Dizem que os avós estragam os netos. Eu não concordo muito com isso, não. Eu não concordo muito com isso, não. A netinha às vezes, vovô, posso fazer isso? Aí eu olho pro pai e a mãe,
Aí o pai e a mãe ficam calados, eu digo, pode. Mas desde que o pai e a mãe já disseram não, né? Eu digo, acho que já foi. Já foi. Então, amados, aí eu trouxe aí um pouco de conceito de virtude, né? Eu acho que dá pra ver lá atrás, tá pequeno, mas vai dar pra ver, né? Virtude é a disposição constante e firme de praticar o bem, né? Que é uma virtude? É a disposição constante e firme de praticar o bem, né? O conceito permanece fundamentado na ideia de que não basta realizar um ato bom, isolado. A virtude exige a formação de um hábito que inclina a pessoa a agir com excelência moral. Excelência moral. Então, esquece essa questão de ser exemplo. Seja uma pessoa fiel ao Senhor e seja uma pessoa ética. Seja uma pessoa ética em todos os sentidos. Muito embora que vale trazer prejuízo no bolso, mas seja ético. Se é meu, é meu. Se não é meu, não é meu, né? Ok? Exemplos exemplos comuns, como foi falado também na aula sobre virtudes, é honestidade, agir com verdade e retidão, humildade, que eu acabei de citar, reconhecer as próprias limitações. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é super homem, né? Super mulher, como é que é aquele outro personagem? Super moça, né? Super girl, sei lá. Não lembro mais. Paciência, Mulher Maravilha, isso mesmo. Paciência, persistência e controle emocional diante de dificuldades, né? Tenha paciência. Sei que ninguém aqui é Jó, né? Mas pedir a Deus, né? Sempre peça a Deus, né? Justiça, dá a cada um o que lhe é devido. Imagina, né? Que virtude, né? Ser justo, você dá a cada um que lhe é devido, né? E isso nosso Deus faz muito bem, né? E aí no contexto cristão, né, como foi falado também, fé, esperança e amor são virtudes que devemos ensinar sempre aos nossos netinhos. Fé, esperança e amor, né? Ok? Avançando. Já foi lido, aliás, não foi lido esse texto, mas vamos ler agora lá em Provérbios 16, 31. 16, 31. Provérbios 16, 31. Provérbios 31, 16, 31, ele diz o seguinte. Acredito que esse provérbio foi escrito por Salomão, né? A gente sabe que teve vários autores, eu acho que falam sobre provérbios, né? Salomão, às vezes a gente fica um pouquinho assim meio... um homem que andou nos caminhos de Deus, né? Um homem de muita sabedoria. Um homem de muita sabedoria, foi orientado pelo pai: ande dos caminhos do Senhor, faça conforme o Senhor te ensinou. E aí, depois de muitas riquezas, de muitas mulheres que o homem tinha, 700 mulheres e 300 concubinas, imagina. E aí, essas mulheres fez o Salomão se desviar da fé, né? Eu acredito que ele voltou, né? Que ele se arrependeu, né? Pelo menos acredito que ele se arrependeu, né? Mas vamos lá, não é o caso é falar dos avós, né? Provérbios 16, 31 fala: o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa, né? A virtude, os avós são chamados a viver o quê? Uma vida justa. Quer o melhor exemplo do que esse, né? Quando eu digo avós, né, porque ele está citando aqui os cabelos grisalhos, né, o cabelo grisalho, né, que já são os anciões, né? Os avós são chamados a viver uma vida justa para que a sua velhice seja vista como a coroa de honra,
um testemunho da fidelidade de Deus. Olha que coisa boa. Lá na frente, o seu netinho, ele vai seguir os seus passos, né? O seu filho vai seguir os seus passos, o seu neto, a sua neta vai seguir os seus passos de ser fiel ao Senhor, né? Isso não tem preço. Isso não tem preço, né? Um outro versículo que foi lido, 17, versículo 6, 17, Provérbios 17, versículo 6, está até aí na tela, né? Ele diz que, eu vou ler na minha versão, que é um pouco diferente. Acho que essa versão foi a que Eric leu, né? A coroa dos idosos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. E na minha versão, na linguagem de hoje, ele diz que o filho dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos, né? Coroa dos idosos, duas partes. A coroa dos idosos são os filhos dos filhos. Olha aqui, a coroa dos idosos são os filhos dos filhos, né? Os netos são comparados a uma coroa, que simboliza honra, vitória e recompensa. Olha que maravilha que eu dei, né? Os netos são comparados a uma coroa, que simboliza honra, né? Vitória e recompensa. Para os avós, ver os netos crescerem é um sinal de que sua linhagem e valores continuam vivos, né? É a realização de ver a posteridade florescer. A coroa sugere que os netos trazem um brilho especial e dignidade aos anos mais avançados da vida, né? Aí a Bíblia associa a honra da velhice a uma vida justa, né? Quando os netos seguem bons exemplos, eles se tornam o orgulho e a alegria dos seus avós. Isso é ou não é a verdade, Eliane? Com certeza, né? Etienne e o Lineu já tem mais de um, né? Já tem mais de um, né? É uma bênção. Tem 5? Olha que maravilha. Que Deus abençoe e haja presente. A segunda parte diz: a glória dos filhos são os pais. Olha que interessante, né? Não tem família mais feliz, né? Mais feliz. Não tem família, podemos dizer assim, mais fiel daquelas que olham para a vontade do Senhor, né? A glória dos filhos são os pais. A segunda parte foca na perspectiva dos filhos em relação aos seus genitores. Para os filhos, ter pais íntegros, sábios e amorosos é motivo de orgulho e segurança, né? A história e as conquistas dos pais formam a base da identidade dos filhos, né? Esse trecho reforça o mandamento de honrar pai e mãe. Lembra do mandamento? Honrar pai e mãe. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa, né? Quando ela nos orienta e se a gente cumprir, poxa, não tem como dar errado. Quer uma família perfeita? Quer uma família perfeita? Segue os passos do ensinamento do que a palavra do Senhor nos orienta. Segue. Tem mandamento, tem orientação para todo mundo: pai, filhos, netos, tios, avós. Tem orientação para todo mundo. Segue lá os passos para ver se não vai ter família melhor, né? O ideal bíblico da família. O versículo apresenta um ideal de harmonia. Ele sugere que a felicidade familiar é completa quando há investimento espiritual e moral em cada geração. Quer exemplo melhor do que esse? Quer exemplo melhor do que esse? Só um lembrete, tá? Não é momento de dormir. Não vou nem olhar para quem está dormindo desse lado para não constranger. Eu vou olhar para esse lado aqui. Brincadeira, tá? Só
Só para discutir aí um pouquinho. Existe um ciclo de apreço mútuo. Os avós se alegram nos netos e os filhos se orgulham de seus pais. A família é vista como uma bênção e uma herança divina, onde cada membro desempenha um papel essencial na preservação da fé e dos valores. Que maravilha! A palavra do Senhor, ela é maravilhosa, né? E aí vem essa outra família, né? Que nós lemos agora, Eric também citou, lá em 2 Timóteo 1, capítulo 5. Desculpa, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Está aí a passagem, quando ele diz que Paulo falando, né, lembre-me da sua fé não fingida. Ou seja, ele lembra da fé de Timóteo, né, uma fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lode e em sua mãe Eunice, né? Passou foi uma escadinha, né? Mãe, de avó para mãe e para neto. Uma família fiel ao Senhor. Aí ele diz mais, né? E estou certo que agora habita também em você. Olha como é bom a gente ser fiel ao Senhor. Como é bom andar nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque a família também vai andar. E não cobre. Se um dia eles não quiserem andar, não cobre. Precisa cobrar. Pelo menos é o meu jeito de ser, tá? De repente o seu jeito é outro, totalmente diferente, né? Não cobre. Ore a Deus. Peça sabedoria ao Senhor, né? Peça sabedoria ao Senhor. Como eu falei no Antigo Testamento lá, né, Salomão, antes de ser rei, Davi já estava nos últimos dias dele. Olha o que ele falou aqui. Deixa eu ler para vocês. Olha o que foi que ele falou aqui. Orientação de Davi para Salomão. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e a seus testemunhos. Essa foi a orientação de Davi. E eu acredito que seja a orientação de todos os pais e avós. Meu netinho, meu filho, ande nos caminhos do Senhor. Se ele vai andar ou não, é outra história. Entre ele e Deus. Entre ele e Deus, a gente sabe que Salomão, ele andou realmente, fez muitas coisas boas, andou nos caminhos do Senhor, adquiriu uma sabedoria que acho que hoje ninguém tem, semelhante a ele. Aliás, deve ter, né? Porque Salomão já morreu. Então, mas se desviou dos caminhos do Senhor. Se desviou dos caminhos do Senhor. Não sei se ele retornou, não sei se ele voltou. Sei que Eclesiastes fala, né? Tem um texto muito bonito de Eclesiastes, de Salomão, né? Mas o bom exemplo, meu amado, meu irmão, aliás, o seu jeito de ser, né? A sua forma de ser, a sua fidelidade ao Senhor, né? A sua honra com seus negócios, a sua ética com seus negócios, ela vai falar mais alto. E aí o exemplo vem automático, né? Aí ele falou: fé genuína, uma fé sincera, né, de Lode. Lode é o grande exemplo bíblico. Ela não apenas ensinou, mas viveu uma fé sem fingimento, que influenciou seu neto Timóteo, que foi, né, depois um líder da igreja, um líder fiel, né? Até hoje ele nos exorta, né? Está escrito, né? Pela sua liderança, pela sua fidelidade ao Senhor, deixou escrito para nós, né? Lode, junto com Eunice, desempenhou um papel crucial em ensinar
as Sagradas Escrituras a Timóteo desde a sua infância. Esse ensino foi fundamental para que ele reconhecesse Jesus como Messias quando Paulo pregou em sua região. Um outro versículo que eu gostaria de ler para a gente finalizar está lá em Salmos 92, né? Por favor, aí a gente finaliza nesse versículo aí, tá? Salmos. Cadê Salmos? Salmos 92. Salmos 92. Versículo 14 e 15. Salmos 92, versículo 14 e 15. Ele diz o seguinte: na minha versão: mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Os avós são chamados a dar frutos de caráter, conselho e oração, e a proclamar a justiça de Deus até o fim de seus dias. Olha que missão importante para os avós, para nós. Os avós são chamados a dar frutos, caráter, conselho e principalmente oração. Joelho no chão, joelho no chão, e a proclamar a justiça de Deus até o fim de seus dias, até quando Deus chamar. Vamos aplicar para os avós. Como você tem usado a sua sabedoria e o seu tempo para enriquecer a vida espiritual dos seus netos? Como você tem usado? Reclamando, murmurando? Ou orando, Sua fé é um exemplo claro e sincero para a sua família. Já viu aquele ditado? Sempre fala: gostaria que meu pai fosse como ele é na igreja. Como é? Gostaria que meu pai fosse igual como é na igreja, Já viu esse bom exemplo aí? Não seja assim, vovô. Sua fé deve ser um exemplo sincero para a sua família, Você está ativamente orando e abençoando seus netos e filhos? É uma pergunta, Para os filhos e netos. Por isso que ele está aqui, Cadê a Alzira, hein? Está ali. Quando eu estava meditando nessa passagem de Lloyd, só me lembrar de Alzira. Só me lembrar de Alzira. Você honra seus avós, reconhecendo o valor de sua experiência e fé, conforme o mandamento de Êxodo 20:12, honra teu pai e tua mãe. Você está buscando ativamente a sabedoria que eles têm a oferecer? É uma pergunta. É um dever de casa, podemos dizer assim, que a gente deixa para os avós e para os filhos e netos. Que Deus abençoe a todos.